Melhorou agora? Me escuta, José? Sim. Agora sim. O meu está funcionando bem? Tá. Muito bem. Pessoal, boa tarde, então. Hoje é um prazer bater um papo ao vivo com vocês de novo e com um grande amigo, que é o José. É até difícil a gente fazer uma conversa formal, porque a gente já se conhece, trabalha junto há muito tempo, né? E o professor Rossi, ele trabalha na Universidade de Valência e há muito tempo vem atuando na área de termografia aplicada ao esporte, área médica, né? Então, esse bate-papo especial hoje com esse grande cientista aí. José, boa tarde aqui do Brasil, em Valência eu sei que já é boa noite. Seja bem-vindo. Boa, boa noite, Valência, Espanha. E muito obrigado. Bom, como falou, é difícil para mim dizer muito obrigado, professor, não? Vou dizer muito obrigado, Felipe, pelo convite. Isso, é. E espero que tenhamos o tempo que vamos a ter o bate-papo que seja entretenido para o pessoal. Pessoal, a gente pensou alguma sequência de temas aí para conversar com vocês hoje. Eu vou só mostrar aqui o que a gente pensou em conversar um pouquinho, porque eu acho que é um tema que muita gente tem curiosidade. A gente vai responder perguntas durante o nosso bate-papo, mas a gente vai começar mais ou menos falando um pouquinho sobre as nossas equipes de trabalho. Nós colaboramos muito aqui entre o nosso grupo aqui no Brasil e na Espanha. Vamos falar de algumas aplicações no esporte. O professor Rossi principalmente vai contar para a gente como é que ele enxerga a termografia aplicada na reabilitação, na recuperação pós-exercício, no treinamento. Também algumas outras aplicações que talvez a gente não conheça, por não serem especificamente da área do exercício. E no final a gente vai conversar um pouquinho sobre um congresso que está sendo organizado e uma edição especial de artigos que vai ser publicada, vai ser no ano que vem, né? Mas os artigos podem ser submetidos ao longo desse ano. A gente vai falar um pouquinho disso também durante essa live. Então, para quem não sabe mais ou menos como é que a gente chegou nessa live de hoje, há muitos anos atrás, o Rossi ele veio ao Brasil fazer uma visita ao nosso grupo de pesquisa. E, bom, desde aquele momento nós começamos a trabalhar juntos. Isso já fazem alguns anos, acho que foi 2013, Rossi, acho que foi, ou 12? 13. 13. Então já são aí 7 anos, né, de colaboração. E eu vou convidar o professor Rossi para começar contando um pouco do grupo de trabalho que eles têm lá em Valência, né, os temas que eles estudam, qual que é o nome do grupo, enfim. E eu já vou mostrar para vocês também aqui alguns links que vocês depois podem acessar. Bom, o primeiro, desculpem pelo meu sotaque, se alguma palavra está errada, qualquer coisa, o Felipe seguro que pode acertar com uma palavra se não se entende. Bom, eu trabalho na Universidade de Valência, na Faculdade de Ciências do Esporte, e lá está o nosso grupo de biomecânica do esporte, que é bom mencionar porque às vezes sempre temos como muita visibilidade quando estamos de primeiro autor nos artigos, ¿no? Nosso sobrenome, mas nós somos um time, somos muitos e já todos são expertos em termografia. Há pessoas no meu grupo que são muito mais expertas que eu em termografia do pé, porque eles já estudaram muito a termorregulação do pé, focalizaram os seus estudos. E, bom, eu fiz um pouco também de todo isso no nosso grupo. Há pessoas que não estão nessa imagem. Podem ver o nosso laboratório. Na imagem da esquerda é o nosso laboratório de Valência e na direita o nosso laboratório de Ontinyent. E nesse grupo sempre fazemos muitos estudos de palmilhas, de meias compressivas, de biomecânica, de esporte, e tentamos sempre introduzir a termografia em todos, buscando algum objetivo de alguma coisa que pensemos que pode ser interessante. E também estou de pesquisador em outro grupo, porque com eles também fiz em colaboração com biomecânica e o grupo de física médica fiz o meu doutorado e já entrei no grupo e estou lá também. E esse grupo tem uma orientação diferente. Também tem estudos que fazemos no dentro do grupo, mas também fazemos muito suporte a outros grupos de outros lugares, grupo de podologia, de odontologia, de pediatria. Então, o que fazemos é dar suporte a eles. Eles chegam, têm uma ideia de como pode a termografia funcionar e nós trabalhamos com eles em buscar o foco do estudo, ensinar a utilizar a termografia com
rigorosidade, que falaremos depois, e así tentamos dar un pouco soporte a aspectos máis médicos que no biomecánica, que é máis de esporte. E con estos dois grupos son con os que eu traballo en Valencia desde ya faz, estábamos falando, eu comecei lá en 2012, en no 13 fui a Brasil, e desde então já estamos trabalhando em termografia. Vocês puderam observar que o professor Rossi, né, que eu vou chamar só de Rossi, ele fala muito bem o português, né? E é sempre muito engraçado, porque quando nós trabalhamos, estamos no mesmo local presencialmente, né? Ele quer praticar o português e eu quero praticar o espanhol, né? Então muitas vezes a gente inverte. Ele fica falando português e eu fico tentando falar o espanhol para nós praticarmos as línguas, né? Mas no início da nossa live aqui, o Rossi me disse: será que o pessoal vai me entender bem? E eu disse: pode ficar tranquilo, porque o português funciona muito bem. Talvez o pessoal da Espanha que está assistindo aqui, o Pedro e outros que estão aqui acompanhando devem pensar o que está acontecendo, porque eu achei que o Rossi ia falar em espanhol e ele está falando em português. Então, mais uma virtude do professor Rossi é essa aí, né? Ele fala um português muito bom. Isso ajuda bastante, principalmente o trabalho com os estudantes mais jovens que ainda estão estudando um segundo idioma. E quando o professor Rossi veio aqui para o Brasil, nós tivemos também a oportunidade de fazer alguns experimentos. Na época, nós estávamos com o nosso laboratório em fase de transição para uma sala nova, enfim, né? Ele esteve aqui com a gente em Uruguaiana, ministrou um curso de termografia, né? E como eu comentei, depois disso, tanto o grupo brasileiro quanto o espanhol começou a contribuir muito com a atividade um do outro. Nós tivemos várias situações aí de intercâmbios de alunos indo para lá, eu já tive lá algumas vezes também, enfim, né? Então, isso é uma coisa que eu quero deixar um comentário aqui, porque tem muitos dos que estão assistindo, provavelmente são estudantes. Então, a gente aproveitar as oportunidades também que a academia nos oferece. Muitas vezes a academia ela nos permite aprender muita coisa, mas ela nos permite também vivenciar muitas outras coisas que são muito importantes para a nossa formação, não só profissional, mas formação de vida, né? De ter essa vivência, de conhecer outros lugares, outras culturas, enfim, né? Agora mesmo nós temos 2 alunos do nosso grupo que estão lá em Valência, né? Fazendo estágio no exterior. Então, é muito importante sempre aproveitar essas oportunidades para a gente poder tirar o máximo possível de toda a interação que a academia nos permite. Talvez seja um dos poucos ambientes que esse fomento à interação é tão grande, né? Então, por isso e outras coisas que eu comecei apresentando o Rossi como um grande amigo, porque a gente, além de trabalhar juntos, aí criamos um vínculo, né? Quase que de família, então é muito bom estar ouvindo ele, conversando com ele hoje. Mas, Rossi, agora seguindo um pouco nas temáticas que nós pensamos em falar hoje aqui, uma das coisas que a gente quer conversar com o pessoal é sobre as aplicações, né? Então, no início, tu comentaste um pouco sobre a questão da tua atuação na física médica. Então, lá na física médica, muitas aplicações da termografia são totalmente diferentes do que se faz no esporte, né? Eles usam a ferramenta para muitas outras coisas. Então, dentro da reabilitação, da recuperação, do esporte, o que a gente pode pensar em quantificar? Basicamente, a termografia é uma ferramenta de quantificar, né? E como que eu tenho que fazer isso? Afinal de contas, para quem está chegando, para quem não conhece muito, como é que eu poderia explicar o que é a termografia? Bom, o primeiro, acho que temos que entender. Bom, vou explicar o mais básico por si alguém que está assistindo não conhece a termografia, mas a termografia é uma técnica de imagem. Então, como a câmara, temos câmeras de diferentes resoluções, de diferentes preços. Agora depois vou ensinar uma imagem de como muda a resolução, como muda a câmara, a informação que vamos ter. Com ela, o que vamos obter é uma imagem térmica. É importante entender uma coisa, que com a termografia o que estamos recebendo é a radiação infravermelha que está emitindo um corpo. A maioria dos estudos que vamos a fazer vão estar muito relacionados com a temperatura da pele, e então vai estar relacionada com a temperatura da pele. Mas, o que estava dizendo, vai ter a radiação infravermelha e a sua relação com a temperatura e como vamos a obter a temperatura. O que quero que entendamos é que se queremos fazer estudos
rigurosos, precisamos de ter uma metodologia muito rigorosa e tentar que seja muito repetível. Porque, no fim, vamos a trabalhar com temperatura da pele, que é muito variável, porque muitos fatores afetam a ela. Então, podem ver, sempre que falamos de termografía, tentamos comparar con qué? Pues con o método máis utilizado para medir temperatura da pele, que están os sensores de contacto, como poden ver aí na mão, e con eles vamos a poder valorar as limitações e a vantagens da termografía. A vantagem, a distancia, então, non está interferindo na termorregulação. Está colocado na pele, o sensor, e então o mesmo sensor, quando esos sensores de contacto están afeitando a ela, porque non deixan evaporar o suor, non deixan emitir a mesma radiação, e então já están alterando a medida que eles queren medir. Iso é a vantagem da termografía, que está a distancia, e então non vai facer alteração na termorregulação. A limitação, muitas vezes, é que, por exemplo, se precisamos facer unha medição do corpo, de como afeita levar roupa nele, se queremos medir a temperatura da pele, temos que levar a roupa. E un sensor de contacto non. Pode estar aí e podemos estar facendo esporte con ele e con a roupa. Eso é a vantagem do sensor de contacto que temos que coñecer tamén. E acho que uma coisa importante também é entender que ela mede a temperatura refletida, né, Rossi? Ou seja, eu posso imaginar como a temperatura no tecido mais profundo está, mas eu de fato não posso, né, afirmar, né? Sempre temos que pensar que estamos falando de temperatura da pele, que non é temperatura do músculo, non é temperatura interna, é temperatura da pele. E então, iso é importante porque sempre cando comenzamos os estudos e cando non temos moita experiencia, a hipótesis vai ser de vai facer exercicio, vai aumentar a temperatura da pele, mas non ten por qué. O sea, vai facer exercicio e pode que aumente a temperatura do músculo, mas non da pele, porque se há unha vasoconstricción periférica para levar sangue ao músculo, vai ter unha redução, ou se máis para a frente vai ter unha sudoração importante, vai ter unha redução, vai depender de todos os fatores que afetan de qual vai ser o resultado da pele. Certo. E quando tu começaste a explicar, tu falou um pouco também sobre a necessidade de ter um rigor metodológico, né? Então, assim, hoje nós temos algumas referências que nos ajudam a entender como deve ser feito esse procedimento. E isso é uma coisa que, quando eu comecei a ter experiência com a termografia, ter contato com a termografia, que foi justamente quando o Rossi veio ao Brasil trabalhar conosco um tempo, eu comecei a perceber uma preocupação que ele tinha na época, ainda tem, muito grande com os procedimentos, com os métodos a serem aplicados, né? Eu vou mostrar para vocês aqui duas coisas, um artigo e um livro que eu acho que muita gente já deve conhecer, né? Que trata justamente disso, né, Rossi? Eu queria que tu falasse um pouco para a gente sobre esse artigo que vocês publicaram faz algum tempo, né? Que tem o checklist, né, para coleta de dados e também um pouquinho do conteúdo desse livro de aplicações da termografia no esporte. Sí, o artigo acho que já tem 2, 3 anos, mas foi un artigo de consenso de expertos. Então, o que fixeron foi pegar moitas persoas no mundo que estaban traballando en termografía e tentar con eles elaborar un checklist, então, con procesos de revisão. Então, enviaban o checklist e cada un falaba, eu concordo con esta pregunta, con este apartado checklist, con este non, acho que ten que ser modificado por isto, por isto, por isto. E con iso se levou a un checklist final que é de moita utilidade para, antes de comenzar o estudo, ollar e ter claro se estamos seguindo as coisas que consideramos expertos que son importantes e tamén cando vou escribir o artigo, tamén interesante, para lembrar das coisas que ten que ter unha metodoloxía de termografía no artigo para que o que vai revisar entenda como foi feito. E, bom, o libro tamén foi un libro que fixemos en 2017. Nós temos algúns capítulos, mas tamén ten capítulos expertos de diferentes áreas. E aí o que quería ensinar é o capítulo 3 que teño con Felipe e un Marcos, que fala da metodoloxía, das coisas que temos que pensar antes de facer o estudo, que aspectos temos que ter en conta cando reclutamos os participantes ou cando damos instruccións a eles,
porque no fim, o que temos que entender o que estava falando antes, tem muita variabilidade da temperatura da pele e eu tenho que ser muito rigoroso no procedimento para que quando eu tenha os resultados, tenha certeza de que não por culpa do meu procedimento. Porque senão vamos ficar sempre com a dúvida. Por isso é importante. Tem uma coisa que eu já vi muitas pessoas ficarem com curiosidade, né? Agora, falando um pouquinho sobre a questão de técnicas, né, para capturar as imagens, porque no final das contas, a imagem termográfica ela é uma fotografia, né? Ela, para quem já trabalhou com as imagens lá, sabe como é que vai lidar com aquela imagem ali em termos de processamento, de informações de pixels e tal. E a minha pergunta ela é a seguinte, José, eu posso usar um telefone celular para fazer medidas? Eu vejo algumas fotos, algumas coisas na internet. Como é que funciona? Quando eu vejo aquela foto de alguém usando um celular, isso é um aplicativo? Ele tem que ter uma câmera específica? Como que é? Agora mesmo não temos celulares que tenham uma câmera incorporada, o que sí que temos são câmaras muito pequenas que se incorporam no celular. Isso que estava falando antes é um estudo que estamos trabalhando nele agora e também foi porque quando o ano passado tive a sorte de ir ao Congresso Brasileiro de Biomecânica e lá percebi uma preocupação de muitas pessoas de posso utilizar a câmera que eu coloco no celular para fazer as minhas avaliações? Eu não tinha trabalhado com ela e muitas vezes não sabia que responder e eu falava, mas tenho muita dúvida. Há que fazer um estudo disso, não sei. E então podem ver aqui uma imagem do mesmo pé, do mesmo momento da mesma pessoa, com 3 câmeras diferentes. Podem ver que a imagem da esquerda tem mais resolução e da direita tem muito menos. E podem ver como muda a informação. É muito diferente. Nós ainda não fizemos o análise estadístico, vamos a explorar como mudam os dados, dependendo da câmera, como mudam antes do exercício, como mudam depois. Mas podem ver que não é o mesmo. A resolução de uma câmera, a sua sensibilidade, o seu erro muda muito de uma câmera a outra. E por isso temos que Então, entender como utilizar cada uma. essas imagens aqui, as 3 imagens são da mesma situação, a mesma pessoa, os mesmos pés, a única diferença é que foram 3 câmeras diferentes. Podes ver que não é só que muda a resolução, é que parece que muda a temperatura também. E não sei se se percebe bem, mas o que é muito errado de uma câmera muito barata e uma de pesquisa é o foco dela. Podemos ver que na imagem da esquerda o foco está muito bem, é um foco bem feito, e as câmaras muito baratas não podemos modificar o foco. Então, é como sai, e não temos essa facilidade de tentar ajustar e definir. Eu queria que tu comentasse um pouco com a gente, José, sobre... Tudo bem, as imagens elas são legais, né? Legal, olha a imagem com cores, o vermelho, o azul, o verde e tal. Mas, por exemplo, se eu pegar uma imagem como essa aqui, claro que perguntar para ti como eu interpreto isso, como eu avalio, eu sei que depende de muita coisa. Mas em termos gerais, assim, o que significa? Onde está mais branco, mais vermelho, mais azul, assim, como é que eu interpreto essa imagem? Sempre o importante de uma imagem também é ter a escala de cores que temos no lado, onde temos qual é o máximo de temperatura e qual é o mínimo da imagem. Porque pensem que isto é uma técnica de imagem, mas no fim o que temos é que cada pixel tem um dado de temperatura. Então, com elas vamos a colocar os cores. Eu posso ter estas imagens, porque sempre se faz um pouco assim em medicina, temos uma escala de cores, onde o branco e o vermelho é o mais quente, e o preto, e não sei como se diz em português, o fúcsia, é mais frio. E então, com isso, vamos a entender que é o que está mais quente ou mais frio, se foi tudo bem feito, isso é o que vamos perceber. Certo. E, bom, nós temos algumas imagens aqui para mostrar, e só que antes disso eu quero voltar no slide anterior, que tem um comentário do pessoal. Tem 2 comentários que eu queria que tu comentasse. A primeira,
eu não sei se tu lembra quais são as 3 câmeras, talvez tu não lembre agora quais são elas em termos de modelo, né? Mas dessas 3 imagens, então, se tivesse que escolher uma para dizer essa aqui é melhor, qual é a que tem a melhor imagem das 3? A la izquierda. A da esquerda, que tem mais área em vermelho, né? Sí, mas sí que se puede ver que a resolución muito melhor, se ve muito mais definido o P, não está borroso, o foco está bem feito, e isso é o que mais muda da outra. Falei da escala de cores, as 3 têm a mesma escala. Não coloquei, mas Entendi, estavam claro. iguais. Uhum, certo. Ah. E o que tu tem visto, José, sobre utilizar, então, essas imagens para monitorar recuperação, lesão, fadiga, algo assim, né? A gente tem aqui uma sequência de alguns estudos do Fernandes Cuevas que eu queria que tu comentasse um pouquinho, até para o pessoal entender como que se observa, né? Vou colocar aqui a primeira imagem dela. Bom, depois vamos ver as de Fernández Cuevas. Se queres, coloca outras, que temos as 4, Felipe. Aqui? Esa. Cuando nos pensamos en termografía principal, aplicada que no esporte, a principal, a que más se utiliza en la práctica, son estudios de asimetrías para detectar lesão. Y por eso queríamos comenzar un pouco por isto, falando das aplicações, porque con certeza muchas personas que están asistindo ya aplicação que eles conhecem. Todas estas imágenes son tomadas un pouco por mí. Bom, este campo de aplicación eu nunca estudei porque quando eu cheguei pensei, muitas pessoas estão estudando, vão publicar isto, eu vou fazer outras coisas. E o que vemos 8 anos depois é que não temos muitas publicações disto, que depois disso vamos a falar. Mas podem ver como, olhando um pouco as simetrias, se podem ver coisas que dizemos, aqui está acontecendo alguma coisa. Então, na imagem da esquerda da cima, isso é de um ciclista que participou no meu estudo e eu olhei que todos os dias que vinha tinha essa diferença no joelho. E ele me falou que tinha dor no joelho esquerdo e quando começava a fazer ciclismo sempre, aos 10 minutos, iba embora. O que não sabemos é que o que ele tinha. Que isso é uma coisa interessante de falar. Quando eu falei antes da comparação com o sensor de contacto, o outro con que temos que comparamos sempre a termografía son como as técnicas de imagem de medicina. ¿No? As técnicas de imagem de rayos X ou tomografía ou coisas así. Então, sempre comparamos con iso e a termografía, que é o que acontece? Agora, bom, que é o que pensamos, porque non temos evidencia científica, que unha imagem que parece que ten moita sensibilidade en detectar cosas, mas non ten moita especificidade. Non podemos diagnosticar sabendo, eu olhando a imagem non sei o que ele ten. Non posso, sei que acontece alguma coisa, mas non sei. Na imagem da direita da cima, iso é de un estudante de Felipe, de cando eu estive lá, que agora já non é estudante, é profesor. E iso é unha, como se dice en portugués, Felipe, unha variz? Uma varize, Unha varize. Que eu lembro moito de ele porque ele non se podía perceber ollando, só na termografía. E cando eu falei con ele, me falou, pois ao meu pai operaron faz pouco disso. E cando foi eso, acho que ele tiña 18 anos. Então, é interesante tamén como podemos ver coisas que no momento non son fáciles de perceber. Então a gente poderia pensar, Rossi, que a termografia ela é uma técnica que ela nos ajuda sim a entender muitas coisas, mas talvez eu tenha que combinar ela com algumas outras medidas para poder traçar conclusões mais fidedignas, certo? Eu acho, a miña opinión é, para esta aplicación a termografía non temos que ver ela como unha técnica diagnóstica. Para iso están as outras técnicas. Mas sí que é moito útil para detectar. E porque as outras técnicas son invasivas. Que iso non falei antes. Unha cualidade da termografía que non é invasiva, non faz mal. Mas as outras sí que faz mal. Non posso tomar imagens invasivas todos os días, mas termografía sí. E cando detecta alguma coisa, entón, levo a persoa a tomar a imagem que seja o gold standard para saber o que está acontecendo. E como a termografía posso facer o seguimento.
de ver o que vai acontecer no tempo, porque posso ter imagens todos os dias sem problema. E essa avaliação ao longo do tempo, sim, que já tem alguns estudos, né, que a gente pode comentar, certo? De monitorar uma situação ao longo do tempo. Por exemplo, se a gente seguir, esse é um estudo que monitorou o tornozelo direito ao longo de vários dias, né, depois de um entorse. Temos, bom, Fernández Cuevas, Ismael Fernández, com certeza pode ser que algum que esteja assistindo conheça ele. Ele tem uma empresa Thermohuman que tem o software de análise. E ele, com Manuel Sillero e outros parceiros, começaram faz tempo já a fazer essa exploração das lesões, começaram a trabalhar em times de futebol, de basquete, de alto nível. E então estas imagens são deles do capítulo que tem no nosso livro. E são muito visuais e ajudam muito. Então podem ver aqui como se pode utilizar para isso, para avaliar como um entorse de tornozelo vai evolucionando, como na imagem da esquerda temos uma simetria e no fim da direita já é muito mais simétrico. Podemos, já não é só para detectar a lesão, também pode ser de utilidade para eu sei que tenho uma lesão, vou fazer o seguimento e outra coisa mais para saber se pode retornar ao jogo ou não. Aqui tem outra imagem que o que está vendo é uma lesão de ligamento do cruzado anterior direito e podem ver como tem uma simetria depois da lesão, mas antes da operação já não tem mais simetria. Isso é interessante porque a lesão está, mas não tem mais simetria porque pode ser que já não tenha inflamação. Mas depois da operação volta a ter a simetria e até que também tem volta a ter uma simetria e é outro dado que ter para o grupo médico para saber se está preparado para fazer o return to play, que vocês sabem que é uma coisa sempre muito crítica e muito importante. E, José, essas imagens aqui, elas são sempre tomadas, feitas com a pessoa parada, certo? É uma imagem estática, que a gente costuma dizer, né? Mas a gente pode usar também técnicas para avaliar durante a execução, numa termografia que seria uma termografia dinâmica. Como é que funciona? Qual que é a diferença? Como é que funciona se eu quiser ver durante a realização do movimento e não só o estático? Nós estávamos falando antes de que o que estamos tendo é a termografia, o sea, a temperatura da pele. É superficial e já falei que pode ser que não tenha inflamação e então não vou ver nada. Nós já levamos um tempo, levamos 2 anos que estamos tentando fazer muitos estudos porque falamos de termografia dinâmica, que é um estresse térmico. Então, eu vou fazer uma mudança da temperatura da pele para que a sua vascularização mude muito. E se eu faço as duas pernas, ou se uma está alterada a nível mais profundo, pode ser que assim tenha essa informação e poda ver. Então, podem ver como esta pessoa tem uma lesão de tornozelo que a nível basal não se percebe. Fazem crioterapia com ele, crioterapia é um banho de água fria, e podem ver como o pé que não está bem fica quente muito mais rápido que o outro. Então, quando a gente lê sobre termografia dinâmica, é isso que significa termografia dinâmica, né? É usar esses contrastes de temperatura para tentar identificar pontos de maior calor, certo? Em medicina é o mais normal. Também há estudos mais de engenharia que falam de termografia dinâmica porque estressam uma superfície com vibrações ou com raios láser ou alguma coisa assim. Então, termografia dinâmica é tentar alterar a superfície que estou medindo para ter mais informação. Mas em medicina, em esporte, o mais normal é que seja com aplicação de frio ou aplicação de calor. E já que tu comentaste sobre as respostas de estresse, né, dá para usar também essas variações de temperatura para estimar ou para discutir um pouco estresse sobre os tecidos, por exemplo? Tem uma imagem que eu gosto muito que tu mandou para a gente mostrar aqui, que é essa daqui, né? Que aqui a termografia foi usada, né, justamente para tentar monitorar esse estresse em algumas regiões específicas da mão, né? Bom, aqui, isto é um esporte da nossa região, se fala que é pelota valenciana, e é como há muitas modalidades, mas podem imaginar que é como se fora um tênis, mas uma pelota muito dura
e tem que dar com a mão. Que é muito forte. Então, o interessante, isto fizemos un traballo o ano pasado, agora estamos escrevendo ele, mas poden ver esa imagen das mãos, o que observamos é que os jogadores profesionais têm unha alteración a nivel basal, antes de facer esporte. A mão dominante a ten máis fría e acontece moito nos dedos da mão. Então, vemos que já un efeito do exercicio na estructura, ¿no?, do tecido. Nós non sabemos con certeza, mas pensamos que é porque de tantos golpes, no fin o que acontece é que há un dano nos capilares sanguíneos, e por eso ten a mão máis fría. E o que vimos é que depois de facer exercicio, as dúas mãos aquecían moito, mas a mão dominante tiña esa restricción de non poder aquecer no nivel da mão non dominante. Então é interesante tamén como podemos ver que há persoas que têm asimetrías já por coisas estruturais de muito tempo. E tem estudos, né, José, que tem tentado investigar essas questões de estresse, dano, né, e a execução de exercícios. Tem, por exemplo, esses dois estudos aqui, que um com um jogador de futebol e outro com lesões por esforço repetitivo, né, de mão e punho, também é justamente com esse objetivo, é tentar identificar se a temperatura poderia mostrar qual é a região do corpo sendo mais estressada. Seria mais ou menos essa a ideia, para tentar uma intervenção específica naquele ponto do corpo? Como é que é essa questão? Bom, en realidad estos dos estudos eu coloquei por o que estaba falando antes, de que estaba falando de que o estudo das simetrías pode ser a aplicación máis utilizada. Que está en Brasil acontece moito, a times profesionais que están utilizando, fisioterapeutas, e então é moito utilizado. O problema é que temos moitas persoas que utilizan, mas que non publican os resultados. E iso que acontece é que non se crea evidencia científica. E eu coloquei esos dos estudos porque sí que son dos estudos recentes que sí que nos están dando ya moita información, mas precisamos de moitos máis. Porque ás veces as persoas que traballan no campo profesional pensan, mas eu estou utilizando, non preciso publicar, non preciso traballar como academia para publicar, mas para mí non é unha boa idea. E estou percebendo moito, porque no fin, se non há evidencia, non termina a termografía de estar utilizándose onde pode estar utilizando. E também das pessoas confiarem no que estão fazendo, né? Isso, a mí ya me aconteceu que algún médico de algún time profesional me falou, mas isto funciona? E eu falei, funciona. E ele me falou, mas tem evidencia? Non ten. Pues, então, eu non vou conseguir o dinheiro. Se non ten evidencia, non me van a dar o dinheiro para ter un profesional, para comprar a cámara. E, claro, iso tamén. Depois, a persoa que está traballando con ela, cando teña un resultado, como sabe o percentaxe de fiabilidade que ten? Precisamos saber cuál es o percentaxe de falsos positivos, de falsos negativos. Precisamos toda esa información para saber cómo tratar esos dados, esos resultados que teñamos. Um dos principais temas que nós temos estudado em colaboração aqui entre o nosso grupo no Brasil e o grupo do professor Rossi lá na Espanha é justamente esse uso da termografia para monitorar o dano e a fadiga muscular, né? E a gente tem tido sucesso em mostrar algumas evidências, né, Rossi? Alguns trabalhos como esses aqui, que eu estou mostrando na tela para vocês, eles são justamente trabalhos que buscam identificar, primeiro, as relações, se existem essas relações entre as mudanças na temperatura refletida pela pele e os parâmetros reconhecidos já como marcadores de dano e lesão. E nós, nesses estudos com esse objetivo, né, Rossi, nós não temos encontrado muita relação que garanta essa evidência que muita gente está atrás, né, para utilizar. E, bom, isso abriu um leque de muita discussão, né? Eu lembro de várias horas que eu, o Rossi e vários outros colegas ficamos debatendo os resultados, né? Mas, no geral, será que eu posso quantificar o dano muscular e a fadiga só pela imagem da termografia? Embora pareça uma pergunta com uma resposta sim e não, sim ou não,
ela não é uma pergunta que tem uma resposta sim ou não, né, Rossi? Porque tem alguns outros fatores que a gente tem descoberto que também influenciam essas relações, né? Eu acho que para que as pessoas entendan un pouco por que pode ser importante isto, poden imaginar a un avaliador, un chimi profesional, que todos os días pasa avaliacións da termografía. Ele estuda asimetrías para detectar lesões, mas comenzou a pensar, mas hoxe tive un aumento de 3 graus en relación ás miñas medidas que faço de normal. Isos 3 graus pode ser porque tengo unha sobrecarga pelo treino do día anterior. Ese é o noso foco de estudo. E por iso moitas veces as nosas medidas en estos estudos son moito basais, non depois de exercicio, porque intentamos replicar a aplicabilidade, non? Intentamos ensinar un pouco o que se está facendo. E é verdade que non temos unha resposta. Vamos a ensinar agora un pouco o que observamos nos diferentes estudos, mas non unha resposta moito clara. Eu, se me preguntas esa persoa, aumentou 3 graus, posso dizer que é porque ten dano? Eu falaría que non pode dizer. Como poden ver, este estudo foi feito con William, un estudante que está sendo cotutelado por Felipe e por mí, de doutorado, e ele o que fez foi facer un protocolo de flexoplantar até provocar dano muscular. Felipe, podes comentar que observaron vocês que ten uns niveles de CK moito altos, mas poden ver que entre as temperaturas basais non ten unha mudanza. Exatamente. E esse é o ponto que eu queria puxar com essa sequência de estudos e esse slide, porque nós começamos a observar, né, Rossi, que talvez a forma, eu tenho uma pergunta que eu venho tentando responder junto com o Rossi, que é o seguinte: talvez ainda não tenha se encontrado o protocolo ideal para monitorar as alterações. E nós tivemos a chance, né, Rossi, de no ano passado fazer um experimento em que foi possível controlar algumas condições que afetam a termografia. Hoje não vai dar tempo de a gente falar de tudo da termografia, mas, por exemplo, tem coisas que são fora o exercício e que afetam muito a temperatura, a hidratação, se passou algum creme na pele, enfim, tem um monte de cuidados que também influenciam. E aí a gente teve a oportunidade de monitorar, né, Rossi, alguns atletas, e eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse estudo, onde se observou que talvez a temperatura basal ela possa mostrar algumas relações com as cargas de treino, desde que alguns cuidados, que aí que é o problema, porque esses cuidados são difíceis de replicar no dia a dia, né, sejam feitos. Então, assim, comenta pra gente um pouco sobre esse estudo com os triatletas. Bom, resumo tamén a slide anterior moito rápido, mas para que entendan un pouco. Nós fixemos já un estudo en media maratona e maratona. Então, que acontece nestes estudos? Os participantes ven, nos facemos as medidas e eles voltan para a súa casa, para o seu traballo, para as súas circunstancias especiais de cada un. Tá? Então, bom, resumendo, en temperaturas basais, un día depois, 2 días depois dunha media maratona e unha maratona, non vimos un claro efeito na temperatura da pele, que está moito relacionado con o que observamos no estudo anterior. E o que aconteceu no estudo que estaba Felipe es que tivemos a sorte de ir a unha concentración de triatletas e monitorizar a eles. E poden ver como aí sí que tivemos un aumento da temperatura da pele. E este estudo que nos fez foi crear preguntas. Non temos respostas, foi crear máis preguntas. Unha que estaba falando Felipe é: será que aquí non temos tanta variabilidade? Porque temos a todos treinando o mesmo, facendo o mesmo descanso, amosando o mesmo, estando no mesmo lugar. Pode ser que iso marca a diferencia. Ya temos algún estudo anterior de autores brasileiros que en concentración de futbolistas tiveron estos resultados. Pode ser iso o que esteja dicendo. Outra posibilidade pode ser que esta concentración eles ten treinos de moito volumen de treino, mas pode ser que non leve a facer dano. E iso pode que seja a diferenza tamén. Que cando se produce o dano, pode ser que ya non llegue ese aquecimento da temperatura da pele porque o dor teña unha vasoconstricción periférica. É unha posible explicación que non sabemos. Mas aquí en este estudo sí que tivemos esos aumentos, mas as cargas foron moito menores en relación ao dano que nos estudos anteriores.
Então, esse é um tema que, de repente, para quem está a fim de investigar sobre termografia, provavelmente seja uma pergunta que ainda vai render muito tempo de investigação, né, Rossi? De como identificar essas alterações e talvez pode ser que a gente não esteja conseguindo ver de maneira adequada ainda as informações, talvez os protocolos tenham que ser adaptados. Por exemplo, aqui um trabalho do professor Rossi recente falando sobre as questões de usar o estresse térmico, né, para conseguir identificar alterações. Então, olhando as imagens, aqui parece muito mais evidente algumas diferenças em termos de assimetrias da perna que passou por um processo de recuperação e da que não passou. Foi isso nesse estudo, né, José? Sí, mas en este estudo da maratona que falei, que en temperaturas basais não tivemos resultados, mas sí que fixemos o estrés térmico dunha perna. E o que comparamos é a recta logarítmica de recuperación da temperatura. É logarítmica porque no comenzo aquece moito rápido a temperatura depois dun estrés térmico de frío e depois é moito máis elevado. E o que observamos é que o día depois da maratona a redução da temperatura era moito máis grande depois desse enfriamento que nos outros días. E iso podía ter relación con o que estaba falando antes. Pode ser unha explicación de que con o dano teña unha vasoconstrição periférica e iso faz que ese enfriamiento teña unha reducción máis grande, porque a uña ya teña unha vasoconstrição, unha resistencia menor a ese enfriamiento. Esa pode ser unha explicación que estaría moito relacionado con o que estábamos falando, mas estamos olhando que ese protocolo pode ser de interesse. Então, a impressão que eu tenho é que ainda falta conhecer muito sobre como a medida deve ser feita, né, antes de querer fazer a inferência do que ela de fato pode querer dizer, né? E é muito bom ver que tem vários grupos agora que estão interessados. No Brasil tem muita gente agora que está implementando termografia nos laboratórios. No último Congresso Brasileiro de Biomecânica, lá em Manaus, que o professor Rossi aceitou nosso convite para vir dar uma palestra, muita gente teve muito interesse, né? Então, quer dizer o quê? Daqui a pouco, aqui no Brasil, também a gente vai começar a ver mais e mais estudos que podem confirmar algumas teorias, derrubar outras, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto a isso, né? Aberto a esse debate, para poder, de fato, ter algo que guardar aquilo que o professor Rossi mencionou antes. Se não tiver evidência, eu não consigo justificar o uso, né? Então, acho que essa é uma mensagem importante. E que outras aplicações, Rossi, que a termografia tem lá no livro que foi comentado, né? Tem algumas coisas, tem um outro capítulo que nós escrevemos recentemente também. Então, fora o exercício, fora a atividade física, o que as pessoas olham, por exemplo, em imagens que quando a gente coloca no Google termografia, a gente encontra, como essas duas aqui, ó. O que eles estão olhando aqui com a termografia? Bom, na imagem da esquerda, com certeza muitos conhecem uma imagem de Fórmula 1, de como os mecânicos dos times estão utilizando para ver como está desgastando o pneu. Tá? E é também outra aplicação que não tem evidência, mas pode ser porque eles não têm interesse em publicar, porque eles não querem compartilhar os seus resultados, também pode ser porque para a academia é muito difícil fazer este tipo de estudos experimentais. Mas é uma aplicação que se está utilizando muito. E na imagem da esquerda, isso é como uma competição de ciclismo e a utilidade é a termografia para detectar doping mecânico. Essa imagem dessa bicicleta é porque tem um motor dentro da bicicleta. Imaginem se tiverem que revisar os juízes dentro das bicicletas se há um motor, não dá. Mas com a termografia você vai ver facilmente se há uma coisa que está aquecendo dentro da bicicleta. Então, tem uma aplicação muito, muito interessante lá também. Antes da gente ir para a parte final, para falar do congresso, da edição especial, eu queria, José, compartilhar algumas perguntas que o pessoal fez aqui, para que a gente possa interagir um pouco. Então, deixa eu ver aqui. Tem um comentário sobre o livro aqui, né? Eu concordo, eu acho aquele livro que o professor Rossi editou muito bom, tem material muito rico lá, né? Então, quem tiver interesse depois, eu nem sei onde é que encontra, mas se mandar um e-mail para o professor Rossi aí, de repente consegue um, né, Rossi? Que eu estava dizendo? Aqui, ó. Então, uma pergunta é, será então que é possível verificar a viabilidade de usar a termografia
como uma ferramenta de diagnóstico complementar de lesões causadas por treinamento? Que é um pouquinho do que nós falamos, né? De usar ela como uma ferramenta auxiliar, né? Un dos estudios que enseñé antes, que ellos hicieron un análisis con un time de fútbol, pensen que cuánto dinero costa un jugador muy bom que esteja fora do treino, fora dos jogos, 3 jogos ao ano. Isso é muito dinheiro para eles. Então, a viabilidade é muito boa, porque um profissional é muito mais barato que isso. Então, acho que se balanceamos é muito bom. O que sí es que precisamos de eso, evidencia para ter una fiabilidad más de lo que estamos haciendo. No tenemos que entender que no queremos una técnica diagnóstica, para eso a otras. Yo quiero tener una técnica que no es invasiva y que puedo hacer un seguimiento sin problema. Outra pergunta é se existem muitos softwares diferentes para analisar dados de termografia. Bom, normalmente os softwares van con una cámara termográfica, con una cámara, con a compañía que vende a cámara. Y sabes que gastamos a mayoría, o que sí que es verdad es que están comenzando a aparecer softwares automáticos, de análisis automáticos, como que falei de Thermohuman, que al final, si alguien ya trabajó en termografía, es muy costoso estar haciendo análisis manual, tienen que estar siempre tentando ser riguroso para ser siempre seleccionado la región de interés siempre igual, y esos softwares son muy interesantes. Algún grupo de pesquisa también tiene un software propio que no tiene una comercialización, mas en verdad no sé si de cerca muchos o no, depende de la compañía, puede ser que tengamos 2, 3 softwares y ya ollas un poco las ferramentas, seleccionas o mejor. São poucas opções, né, Rossi? En verdad no hay como otras aplicaciones que tenemos más opciones. Aquí estamos un poco más difícil. Uma outra pergunta da Andresa é sobre as assimetrias, se além de elas serem relacionadas com a lesão, como muita gente tenta hipotetizar, se elas também podem depender do membro preferido ou dominante, né? Se tem uma relação com isso ou não. Vai estar muito obrigado. Estou gostando muito de que conheço a maioria das pessoas que fizeram as perguntas. É muito legal. É muito bom ver que assistiram. Muito obrigado. E, bom, relação com a dominância, na nossa pesquisa o que está dizendo é que vai depender muito do tipo de atividade. Se é cíclica, como corrida ou ciclismo, não vai afetar muito. Essas pequenas mudanças no torque, no ciclismo, essas assimetrias de torque não vão ter uma relação com a temperatura da pele. A temperatura da pele vai ser muito simétrica. Ou diferenças também no patrão de corrida assimétricas normais. Dentro de uma normalidade não vai ter uma relação. O que sí que va a afectar es si sos un futbolista en no treino, te está haciendo tiros a goleiro, ¿cómo se dice? Y está haciendo 30 repeticiones, pues ahí sí que podemos tener una simetría porque es un ejercicio muy asimétrico. Ahí sí que vamos a observar. E nessa questão é muito importante, né, José, a gente ficar atento, né? Que, por exemplo, está mais vermelho não quer dizer que está mais inflamado, como muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem. Isso não tem relação nenhuma, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, em verdade, a aplicação de estudo das simetrias para detectar lesões, os profissionais o que estão fazendo é fazer as medidas antes do treino. Porque depois do treino é muito difícil saber se é uma simetria por uma lesão ou é uma por a aplicação da técnica que foi feita. Uma outra pergunta aqui é sobre aplicações da termografia na área de estética. Então, se tu lembra de ter visto alguma coisa, eu não lembro especificamente de ter visto, mas não sei, talvez tenha mais domínio do tema, possa ter visto alguma aplicação nesse sentido na área de estética. Não, essa aplicação ainda não comecei a trabalhar. Em aplicações médicas falei que trabalhamos alguma coisa em odontologia, em pediatria, en podologia, mas en esa ainda não trabalhei. Eu sei que há algum estudo de revisado que fala dessas aplicações de estéticas ou de dermatologia, mas eu nunca trabalhei, então não sou experto nisso, não posso falar muito. Tem uma outra pergunta aqui que é sobre se teria necessidade ou se teria demanda
em questões de ferramentas de processamento de imagens, considerando deep learning e machine learning, padrões automáticos. Tu comentou um pouquinho já sobre isso, mas tem alguma coisa que tu possa complementar? Eu acho que sí que há necessidade, o que falei antes do software automático, acho que utiliza este tipo de processamentos para tentar cada vez fazer a definição da região de interesse muito melhor. E para nós, também, acho que também se está falando muito no pé diabético, de quando ter muitos dados, utilizar este tipo de processamentos para detectar melhor, em um caso específico, quando ele vai ter um problema de ter uma úlcera, não sei se se diz assim em português. Isso é a Mas mesma coisa, né? eu acho que em algumas aplicações é muito interessante como diagnóstico também. E uma coisa que, enquanto o pessoal manda mais perguntas, voltando para nosso roteiro, lembrando que a gente já está quase terminando aqui, pessoal, voltaremos para as perguntas em seguidinha. É o seguinte, né, José? Eu fico muito contente em ver que o grupo de vocês, além de se preocupar em gerar evidência, também está preocupado em promover espaços de debate, né? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui, depois vou mandar no chat aqui também, o banner, né, do primeiro congresso de termografia aplicada ao esporte. Aproveita para explicar um pouquinho como é que vai funcionar o congresso e convidar a galera para participar, quem sabe. Sim, o congresso, a ideia do congresso é ser um congresso de 2 dias. Temos data para novembro. O primeiro dia vai ser pensado para que de manhã, se alguém quer, pode fazer um curso de conhecimentos básicos de termografia, por si não fizeram, é interessante para estudantes. E depois de tarde, a ideia é ter workshops de empresas e ter a ponência principal do professor Haveni, que se alguém trabalha em termorregulação, conhece, ele é uma pessoa que leva muito tempo trabalhando em termorregulação no esporte, tem muita ideia, é muito interessante as suas palestras sempre. E no segundo dia, já é quando vamos ter todas as comunicações, os ponentes e posters, e vamos a ter um dia dedicado a termografia e esporte, que é muito interessante. E dá Então, tempo ainda de mandar trabalhos, né, Rossi? temos até o 31 de maio para a submissão. Já fizemos 2 épocas de submissão com a ideia de que eu pensei que havia muito interesse em Brasil e as pessoas podem precisar de saber com tempo. E por isso já o primeiro processo fechou, tivemos algumas comunicações também de Brasil. E agora o segundo e a final será para esta data. Então, convido a vocês que enviem. Eu sei que no momento que estamos é complicado, porque não temos essa incerteza de que não sabemos o que vai acontecer. Nós também temos com essa dúvida de que vai acontecer, mas acho que temos que seguir para frente. Se vocês vão querer vir, pues ter bilhetes de avião com a possibilidade de mudança de data, por si não podemos ter a possibilidade, pues mudaremos de data, mas eu espero, Sim. ojalá que tenhamos já usado de fazer. Que tudo dê certo, né, Rossi? E também importante, indo nessa mesma linha de conversa, da questão de gerar evidência, de divulgar evidência, eu, o Rossi e o Pedro, que é um outro professor lá da Universidade de Valência, que também trabalhamos juntos, né? Eu como colaborador, o Rossi como colega, são colegas de laboratório, nós estamos organizando uma edição especial na revista, na Physiological Measurement, e a gente queria aproveitar esse momento para convidar vocês a submeterem os trabalhos também, né? Primeiro que é uma revista que tem trabalhos de bastante qualidade, né? Nós já publicamos alguns estudos lá. Segundo que os artigos, eles não têm taxa de publicação, que essa é uma dificuldade muito grande que a gente passa hoje em dia, né? Tem revistas muito boas, mas elas têm taxas muito altas de publicação. Essa revista é uma revista que tem fator de impacto acima de 2.0, que para a área de educação física está ótimo, no Brasil, pelo menos. E a submissão ainda pode ser feita até o final do ano, né, Rossi? Então, a gente tem uma expectativa de ter uma lista de bons artigos originais abordando essa temática que foi escolhida, né, Rossi? Tudo em conexão, né? Os trabalhos que a gente vem fazendo, o congresso e a edição especial no evento. Os trabalhos do congresso vão sair nessa revista também, José? Isso às vezes fica com dúvida, porque nós tentamos relacionar um pouco com o congresso, mas as pessoas o que têm que entender é que nós falamos com esta revista para fazer esse número especial
aproveitar o congreso de que vamos a hacer esas comunicaciones. Entonces, esas comunicaciones van a ser convidadas para enviar o artigo completo para a revista. Mas no van a tener que pasar o proceso de revisado por pares de manera tradicional. O que si es que ten que pensar es que quien trabaja en termografía muchas veces envía trabajos a revistas que puede ser que les no tengan interés en la termografía no esporte, y aquí vamos a tener un número especial que va a tener interés. Mas tiene que ser un buen trabajo, va a pasar o proceso de revisado. Y a otra pregunta de personas que me preguntaron, mas si no va a ser una comunicación o congreso o tu trabajo, también pueden enviar. No, va a ser un número especial que pode ter coisas do congresso, coisas que não são do congresso. Ah, entendi. Isso é legal. Com certeza, nós já temos aí trabalhos que a gente quer mandar para lá. Tem muitos colegas aqui do Brasil que já confirmaram também. E aí, extrapolando um pouco a termografia, mas da publicação em geral, quando o artigo está numa coleção especial sobre um tema, a visibilidade acaba sendo um pouquinho maior. Então, isso ajuda todo mundo, né? Ajuda a revista que quer ter o artigo citado, divulgado e tal, e ajuda o autor também, que a exposição, né, desse trabalho aumenta, mais pessoas podem ter acesso. Então fica o nosso convite, né, Rossi, para o pessoal que está trabalhando nessa área, submeter o seu trabalho. Tem uma última pergunta aqui, que eu vou colocar na tela, Rossi, que é sobre a confiabilidade desses softwares ou aplicativos mais comerciais. Então, você pode comentar um pouco sobre isso? Pues nós, faz pouco fizemos um estudo disso, e temos en revisado agora mesmo uma revista, onde comparamos o análisis manual con o análisis utilizando este software, todo en termografía do pé, antes e depois da corrida. E manual, software automático, e a nosa manual tentando replicar o mesmo que fez o software automático. Bom, ten que sair os resultados, mas a verdade é que os resultados é moito parecido, os dados são muito parecidos do manual a software automático. Nós sí que pensamos que o que ten que facer é, se ten software automático, faz tudo con o software automático. Se non ten, faz tudo manual, mas non mudes de unha a outra, porque sí que vamos a estar adicionando factores que poden afectar. Claro. Mas sí que os resultados foron bons. E o que unha coisa que falei antes, sí que contabilizamos tamén o tempo de procesamento, e con un software automático se reduce un 70%. Sempre, claro, a limitación va a ser o custo, ¿no? Temos un custo importante e já cada um, segundo a sua aplicação, o presupuesto, pode decidir. Joia. Bom, pessoal, muito obrigado por todos que participaram conosco nessa 1 hora de bate-papo aí, passou rápido, né? Tanta coisa legal para falar. Muito obrigado pelas perguntas também. Muita coisa muito obrigado. Muito obrigado, Rossi, pela disponibilidade de estar conversando com a gente. E eu vou te passar a palavra para tu dar uma mensagem final para a galera antes que a gente encerre aqui. Lembrando que depois esse vídeo vai ficar gravado no nosso canal. Quem quiser rever, compartilhar com algum colega lá, fica à vontade. E, como dizem, né, lembra de assinar o canal, né, ativar a notificação, aquela coisa toda, para quando a gente tiver material novo, vocês poderem estar acompanhando. José. Bom, muito obrigado a todos pela vossa assistência. Espero que seja interessante, porque estava falando, deixamos muitas aplicações que queríamos falar, mas começamos a falar e não de tempo, mas havia muita coisa interessante de que falar também. E o que, para quem comece na termografia, a minha dica é que estudem muito o método e que tentem ser muito rigorosos e pensem sempre de uma perspectiva de termorregulação, que às vezes esquecemos isso, temos que dar uma explicação da termorregulação. E para quem está trabalhando desde faz muito no procedimento profissional, na aplicação profissional, eu gostaria de que também fiquem com essa ideia de que juntem com a academia, que publiquem os resultados, porque vai ser bom para o futuro, para eles também, para ter mais trabalho. Joia. Valeu, pessoal. Depois também vocês podem deixar comentários no vídeo com alguma coisa que vocês, de repente, queriam perguntar e não lembraram na hora, alguma sugestão de temas até próximo da termografia que a gente pode falar. Nada impede a gente marcar outros bate-papos aí com o Rossi e com a equipe dele para falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado para todo mundo, bom final de semana para todos. E, enfim, né, não esquece, se inscreve no canal aí, ativar notificações para acompanhar depois. E a gente vai se falando aí nos próximos dias. Se cuidem e até mais. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Boa noite.